Despertar da consciência. Como a mente passa a operar depois que isso acontece. O despertar da consciência ele é totalmente diferente do que um curso de manifestação, de técnica de manifestação. O despertar da consciência ele vem de um processo alquímico, que basicamente a alquimia é uma destruição psicológica voluntária ou muitas vezes involuntária, como foi o meu caso. Seria o que chamamos de nigredo. A fase nigredo do despertar da consciência é a confrontação com a realidade de tudo que lhe foi apresentado. Então nessa fase o ego não tem onde se firmar, as emoções não têm como ser explicadas, o processo psicológico é extremamente dolorido. Então por fora você pode apresentar traços nítidos de depressão clínica. Só que a operação do seu cérebro, o que está acontecendo no seu cérebro é algo tão particular, tão único, que é impossível colocar em palavras esse processo. Então a expressão desse processo começa a acontecer através de tristeza, de alegria, de expressão autêntica acontecendo, e isso traz um choque ao mundo, porque você está se tornando totalmente integrado. Ou seja, as verdades absolutas que você tinha sobre a vida no lixo, Deus no lixo, família no lixo, sociedade no lixo, tudo cai por terra. E isso é desesperador, porque é a fase que você está entendendo que você é o universo experienciando o próprio universo. E que significações, e que caminhos, e que emocionalidade, que crenças não estão fazendo sentido de estar operando, porque estão limitando a mente. É um processo de destruir um castelo. É uma sabedoria de coisas que não são confortáveis. E quando você atravessa essa fase, é o processo de albedo. Se você fez o processo certinho da Nigredo, já não existe mais ego, já não existe mais limitação mental. Agora é uma guerra de verdade. Então é bem provável que já tenha perdido amigo, já tenha dado um monte de briga familiar, já tenha perdido dinheiro, projeto falido. Só que agora você tem uma mente que é sem limites. E o que é uma mente sem limites? As pessoas pensam que uma mente sem limites é uma pessoa que faz o que ela quiser. Não é bem isso, só que é bem isso também. A maioria das pessoas, quando vão tomar alguma ação, elas passam por algum filtro. Por exemplo, isso é certo ou é errado? O certo e errado dela vai depender da crença que está instalada. Então ela vai decidir agir ou não. Uma mente consciente, ela é louca. Ela não tem esses filtros de certo e errado. Ela não tem crenças. Ela só tem faculdades mentais. Ela tem o hemisfério esquerdo e direito em total funcionamento. Então ela tem funções analíticas, racionais, razão, percepção. E tem o outro lado, intuição, vibração, criatividade, expressão. Então na hora da gente tomar ações, não são ações pautadas em crenças, porque nós não temos crenças. Crença pra gente é uma ferramenta. Se a crença estiver travando a mente, a gente tira. Se a crença fortalece a mente, a gente usa ela e depois tira. Isso que quem tá desperto trata o corpo como se fosse um avatar biológico. A gente brinca de realidade. Não importa muito o que acontece com a gente. Porque a gente sabe que morreu, eu vou nascer de novo essa porra, entendeu? Sacou? É isso. Então eu vou botar pra fuder nessa realidade. Qual é as regras que dá pra quebrar? E vamos quebrar. E óbvio que cada pessoa que passa desse estágio, ela cria uma ética pessoal, uma bússola pessoal de vivência no mundo, vamos dizer assim. Passa a operar com o universo e não com os homens. Então, se estamos numa fase escassa, já sabemos que vai vir a abundância. A gente não precisa ficar desejando nada. O desejo não opera na nossa mente. Se estamos passando por uma fase mais triste, sozinha, o outro lado nos espera com muitas glórias. E as pessoas não conseguem entender essa mentalidade. É uma ultra consciência. Então a gente não tem fragmentações internas. Então o outro não é o outro, é uma parte minha. Então quando ele ofende, não nos afeta. Então quando as coisas dão errado no nosso universo, não nos afeta. Apenas uma experiência. Amor ao destino, amor ao pensamento próprio. Só que gente assim incomoda. E essas ações que vão sendo feitas no mundo é o que chamamos de pedra filosofal. É a sua obra pessoal. É assim que você vai deixar a sua marca no mundo. Por isso, pare de querer manifestar coisas. Comece a ser a coisa que manifesta. A alma divina, com vários poderes, sem limitações mentais, sem crença, sem dogma, sem certo e errado, sem repartição, sem fragmentação, e aí você terá o seu corpo e mente divina.